Hello students, today we have chapter 7, Green Energy, and our topic is causative verbs, ok? No capítulo 7, o nosso tema é Green Energy, não é? Energia verde, energia sustentável, e o nosso tópico gramatical são os verbos causativos. Vamos iniciar, como sempre, com os exercícios de texto, não é? Text exercises on opening. It's on page 18. Vocês têm o tema, não é? Green Energy. And you have to reflect about the theme and the pictures, etc. Na página 18, vocês têm as imagens, você tem o tema. E você deve pensar, não é? Fazer essa reflexão sobre esse tema. O que quer dizer isso, né? Green Energy para você, para o mundo, enfim, fazer uma pequena reflexão sobre esse tema. Page 19. Answer according to the text. Vocês têm aí um texto, é um texto um pouquinho maior, mas vocês têm um exercício apenas, né, com base no texto apresentado, pode-se concluir que. Então, qual é a conclusão que você tira do texto da página 19? Letra A, B, C, D ou E? On page 20, vocês têm um novo texto, é um texto ainda maior, com alguns espaços em branco. Então, vocês vão verificar cada uma das palavrinhas que vocês têm lá no box da number 2. Complete the following text with words from the box. Então, você tem o boxinho antes, não é? Bioenergy, geothermal e assim vai. Você vai verificar todas essas palavrinhas e você vai completar o texto corretamente com elas, ok? Utilizando essas palavras dadas pelo autor. On page 21, vocês têm o encontre no texto, certo? Então, dentro do texto, vocês vão encontrar em inglês essas expressões, né? Expressões equivalentes às palavras da número 3. Aquecimento, coleta e utiliza, combustíveis, empuxo, marés. Então, você vai procurar dentro do texto todas essas palavras, essas expressões. Number 4, match the phrases so they make sense according to the text on the previous page. Vocês têm duas colunas, né? Uma que vai da letra A até a letra G e a outra que está com os parênteses em branco para que você faça a relação entre elas, sempre, obviamente, utilizando o sentido que vocês aprenderam no texto, não é? Para que essas duas partes das colunas, né, tenham sentido, ok? Façam sentido entre si. Iniciamos o Test Your Skills on page 24, porque a 23 vai ser sobre o conteúdo gramatical, então a gente retorna para ela depois. On page 24, you have number 3. Read the text to answer. Number 3, vocês têm um texto e apenas análise textual, né? Você vai ler o enunciado, ler o texto e assinalar a resposta correta. Assim também como a 25, não é? Vocês têm um texto para que vocês, com base nesse texto, respondam a número 4 e a número 5 on page 26, lá na página 26, ok? Vocês têm a número 4, análise textual, com apenas as 5 opções. E a número 5, vocês têm o vocabulário desse texto. Então, com base no contexto do texto lido, você vai marcar qual seria a opção correta para cada uma das palavras, das expressões que vocês têm na número 5, né? Na letra A, B, C e D. E depois marcar qual seria a ordem correta dessas opções, tá? Finalizando com o foco no Enem, on page 27 and 28. O foco no Enem, ele sempre, né, eu já expliquei para vocês, ele sempre vai trazer o mesmo estilo de análise textual, o texto em inglês, questão, não é, enunciado e as alternativas provavelmente em português também, para que você assinale uma única alternativa correta, assim como são, né, as perguntas dos vestibulares, principalmente do Enem.
Iniciamos o nosso tópico gramatical. Esse tópico gramatical, ele na verdade é muito fácil a partir do momento em que você entende o que ele significa, né? Ou como ele é usado. Vamos lá, causative verbs indicate that one person causes another person to do something for the first person. Vamos lá. Causativo, o verbo causativo, ele já está dizendo no nome, né? Verbo causativo. Ou seja, é um verbo que vai causar a ação em uma outra pessoa e não no sujeito, ok? Quer dizer que o sujeito está causando a ação em uma segunda pessoa, ok? By asking, paying, requesting or forcing the person. Como que esse sujeito vai causar essa ação em uma outra pessoa? Pedindo, pagando, requisitando, forçando a outra pessoa, ok? Quais são os verbos causativos? Get, have, make, let and help, ok? Esses são os 5 verbos causativos que vão causar em uma outra pessoa uma ação. Examples. I'm going to have my hair cut tomorrow. We're getting our house painted this weekend. I don't let my kids watch violent movies. Então, vamos lá. Cada um desses exemplos aí, o sujeito, ele está praticando a ação? Sim, mas ele está praticando a ação de causar a ação em outra pessoa, ok? I'm going to have my hair cut tomorrow. Eu vou cortar o meu cabelo amanhã. É assim que nós diríamos em português. Eu vou cortar o meu cabelo amanhã. Porém, você mesmo vai cortar o seu cabelo? Ou você vai a um salão de beleza para que outra pessoa corte o seu cabelo para você? Você vai cortar o seu cabelo sozinho? Ou você vai pagar alguém para que faça o corte, o penteado no seu cabelo? Essa é a diferença, ok? Eu posso sim dizer isso em inglês. Eu mesma vou cortar o meu cabelo. Aí eu precisaria utilizar aquilo que vocês já viram anteriormente, que são os pronomes reflexivos. I will cut my hair by myself. Eu vou cortar meu cabelo eu mesma, né? Eu mesma vou fazer essa ação, vou praticar essa ação, vou cortar meu cabelo. Se eu mesma não estou fazendo esta ação, não estou praticando, exercendo essa ação, se eu vou ter outra pessoa que faça essa ação por mim, seja porque eu paguei, porque eu pedi, porque eu forcei, enfim, então eu preciso usar o causativo, ok? Um dos verbos causativos. We are getting our house painted this weekend. We are getting our house painted this weekend quer dizer que eu vou pagar alguém, eu vou ter uma outra pessoa, ou uma equipe, ou uma empresa que pinte a minha casa para mim. Se eu quiser dizer que eu mesma vou pintar a casa, então eu não utilizo o causativo, eu uso apenas o verbo I will paint my house. Eu vou pintar a minha casa, ok? Ou eu pintarei a minha casa. I don't let my kids watch violent movies. O let, como a gente vai ver, não é? mais adiante, ele é um verbo que transmite, que expressa permissão. Então, eu não permito que os meus filhos assistam filmes violentos, não é? Eu não permito, mas quem assiste ou não? Os meus filhos, ok? Então, é como se eu tivesse 2 sujeitos. Aqui o I e o my kids, ok? Tenho 2 ações também, não é? Uma é o causativo, I don't let, e a segunda ação que é o watch. I don't let my kids watch violent movies. Vamos de um por um para que a gente possa entender o sentido de cada um desses verbos, ok? O get, ele vai ser um convince, encourage someone to do something. Então, é como se eu encorajando aquela pessoa, eu fosse convencendo ela a fazer algo para mim. Como que é a estrutura para a gente fazer a sentença? Eu uso o get, the person, não é? The people, aquela pessoa que eu estou querendo convencer. Sempre utilizo, sempre, junto com o get, eu vou precisar utilizar o to, ok? Sempre. O to sempre virá junto com o
get. E o meu verbo sempre no infinitivo. Examples. How can we get all the employees to arrive on time? Como que eu posso fazer com que os empregados cheguem na hora? Ou seja, como que eu posso persuadir, convencê-los a chegar na hora? My husband hates housework. I can never get him to wash the dishes. O meu marido odeia as tarefas de casa. Como eu nunca consigo... I can never get him to wash the dishes. Eu nunca consigo fazer com que ele lave os pratos. I was nervous about eating sushi, but my brother got me to try it at a Japanese restaurant. Eu estava nervosa, eu estava me sentindo nervosa em relação a comer sushi, mas o meu irmão fez com que eu provasse em um restaurante japonês. The non-profit got a professional photographer to take photos at the event for free. The non-profit quer dizer aquelas ONGs sem retorno financeiro, ok? Então, a ONG, a instituição, conseguiu um profissional, um fotógrafo profissional, para tirar as fotos no evento de graça, ok? Então, vejam que eu utilizei para fazer a tradução maneiras diferentes, mas todas com esse mesmo intuito, né? Com essa mesma simbologia, com esse mesmo sentido de fazer com que alguém faça, conseguir convencer alguém de fazer algo, ok? Esse é o sentido do get. E reparem que, mesmo que eu tenha o get separado do verbo principal, eu utilizo o to, ok? Get him to wash. Got me to try. Got a professional to take photos at the event for free, ok? Sempre o get, o make, o let, todos os verbos causativos, eles vão poder estar em qualquer tempo verbal. Porém, o verbo de ação que acompanha eles é que vai estar sempre da mesma maneira. O get vai precisar do to e do verbo no infinitivo. Make, force or require someone to take an action, ok? Então, a gente tem essas duas palavras, force or require, e elas vão ter mais ou menos o mesmo sentido, né? De forçar, de requisitar, de mandar a pessoa, né? Alguém fazer aquela ação. Por quê? Porque é um chefe, enfim, é um professor, é um pai ou uma mãe, certo? É esse tipo de estrutura que a gente tem no sentido do make, certo? Vamos lá. Grammatical structure. A gente vai usar o make novamente com a pessoa, não é? Ou as pessoas e o verbo na forma base sem o to, ok? O único que vai levar o to é o get, certo? Os outros não. Examples. After Billy broke the neighbor's window, his parents made him pay for it. Depois que o Billy quebrou a janela do vizinho, seus pais fizeram ele pagar por isso. Ou seja, os pais obrigaram ele a pagar por isso. Como? Utilizando a sua ordem de pai, não é? A sua ordem, o seu direito à obediência daquele filho, né? O filho precisa obedecer ao pai. Logo, os pais fizeram com que ele pagasse pela janela. My ex-boyfriend loved sci-fi and made me watch every episode of his favorite show. O meu ex-namorado amava sci-fi, não é? Ficção científica. E me fazia assistir todos os episódios do seu programa favorito. Então, novamente, né? Ele me forçava, ele fazia com que eu assistisse com ele. A gente não está utilizando aqui nesses exemplos aquela forçação criminosa, tá, gente? Aí a gente vai ter outras palavras para isso. Aqui a gente está falando forçar, requisitar, mandar, mas num ambiente familiar, num ambiente profissional, certo?
The teacher made all the students rewrite their papers because the first drafts were not acceptable. Então, porque os primeiros trabalhos não estavam aceitáveis, não estavam bons, a professora fez com que os alunos reescrevessem, ok? Então, a professora fez, a professora forçou, a professora requisitou, mandou com que os estudantes refizessem os seus trabalhos, ok? Ela utilizou do seu direito como professora para que esses alunos refizessem esse trabalho. Have, give someone the responsibility to do something. Agora a gente tem um outro sentido, né, que é dar responsabilidade para esta pessoa. E aí a gente tem a primeira estrutura, o have, ele vai ter duas estruturas, ok? Have plus person plus verb in the base form. Ou seja, a gente tem aqui na primeira o have com a pessoa, né, ou as pessoas, e o verbo de novo no infinitivo, nessa forma base. O que é a forma base, gente? É aquela forma do infinitivo sem o to. De novo, só quem vai levar o to é o get. I'll have my assistant call you to reschedule the appointment. Eu vou... em tradução livre aqui, tá bom, gente? Eu vou fazer com que a minha assistente ligue para reagendar a reunião. Esse eu vou fazer, I'll have my assistant call, já quer dizer que é uma responsabilidade dela, né? A assistente, a secretária, já é dentro dos afazeres dela marcar ou desmarcar reuniões e afins, certo? Então, aí a gente tem um exemplo bem claro do que é dar a alguém a responsabilidade de algo. The businessman had his secretary make copies of the report. O homem, o empresário, teve a sua secretária para fazer as cópias, não é? Para copiar o documento, ok? Então, novamente, a secretária já está ali com essa responsabilidade, ok? Ela já poderia ter feito ou já é da responsabilidade dela fazer isso. Examples of grammatical structure: to, have plus thing plus past participle. Aqui a gente vai falar sobre coisas, ok? Coisas que são feitas, ok? Por outra pessoa. Como a gente fez lá no exemplo, lá na primeira explicação. Se algo vai ser feito, eu preciso do past participle, ok? Eu preciso do meu verbo de ação principal, não é a ação principal, no passado particípio. Vamos ver os exemplos. I'm going to have my hair cut tomorrow. Eu vou cortar o meu cabelo. Eu vou ter o meu cabelo cortado amanhã. Eu vou ter o meu cabelo cortado amanhã por outra pessoa, por um profissional, alguém do salão, alguém da empresa vai vir cortar o meu cabelo, né? Ou eu irei até o salão para que cortem o meu cabelo, ou seja, para que alguém corte o meu cabelo. We are having our house painted this weekend. We are having our house painted this weekend. Reparem que nós já tivemos dois tempos verbais diferentes. Porém, o meu verbo de ação principal, não é cut, paint, sempre no passado particípio. We are having our house painted this weekend. Nós teremos nossa casa pintada essa semana. Outra pessoa pintará a nossa casa. Bob had his teeth whitened. His smile looks great. Bob had his teeth whitened. O Bob teve os dentes clareados, não é? Esbranquiçados. Ou seja, ele foi ao dentista, ele foi a uma clínica e lá clarearam os dentes do Bob, ok? Não foi ele mesmo que fez isso, foi outra pessoa. My washing machine is broken. I need to have it repaired. A minha máquina de lavar quebrou, então eu preciso ter isso reparado, né? Consertado. Ou seja, outra pessoa vai consertar essa máquina para mim. Eu vou pagar, eu vou pedir e essa outra pessoa é que vai praticar essa ação de consertar. Let, permit something to happen. O let, ele é o verbo, como eu falei anteriormente, que traz essa
esse sentido de permitir, ok? E a nossa estrutura vai ser a mesma, o let com o person or thing e o verbo também na forma base, sem o to. Examples: I don't let my kids watch violent movies, que é aquele exemplo que a gente viu lá no início. Mary's father won't let her adopt a puppy because he's allergic to dogs. O pai da Maria, da Mary, não deixará ela adotar um cachorrinho, né? um filhotinho de cachorro, porque ele é alérgico. Our boss doesn't let us eat lunch at our desks. We have to eat in the cafeteria. O nosso chefe não nos deixa, não permite que nós comamos nas nossas mesas do trabalho. Nós temos que ir até a cafeteria. Oops, I wasn't paying attention while cooking and I let the food burn. Aqui a gente não está falando numa questão de permissão, né? Nós não precisamos dar permissão à comida para que ela queime, né? Para que ela se queime. Porém, é uma questão de esquecimento, eu deixei a comida queimar porque eu esqueci, porque eu não prestei atenção, porque eu saí, deixei o fogo ligado. I wasn't paying attention while cooking and I let the food burn. Eu não estava prestando atenção enquanto estava cozinhando e deixei a comida queimar. Don't let him drive my car. Não o deixe dirigir o meu carro. Ok? Então, a gente tem esse sentido de permissão, de deixar alguém ou algo acontecer. Help. Assist someone in doing something. Assist, esse verbo assistir, é o assistir de ajudar, ok? De dar ajuda a alguém ao fazer algo, ok? Então, a mesma forma, help, person and base form. Or, help a person with to and base form, ok? O help, ele vai aceitar as duas formas, tanto sem o to quanto com o to, ok? Mas vocês vão ver muito o help sem o to, tá, gente? É claro, é uma palavra a menos, então é óbvio que ela vai ser mais utilizada, que ela vai ser mais comum, ok? After help, you can use to or not. Both ways are correct. Os dois estão certos. Com o to ou sem o to. In general, the form without to is more common. Claro, a forma sem o to é mais comum porque vai ser mais fácil, menos uma palavra, como eu falei. He helped me carry the box. He helped me to carry the boxes. Reading before bed helps me relax. Reading before bed helps me to relax. No problem, os dois estão corretos com o to ou sem o to. Have and get something done. E aí a gente volta com have, com get, para a gente tratar de um ponto, não é? Bem específico deles dois. Have and get means that someone does something for you because you pay, but you don't say who this person is. Nós já vimos alguns exemplos disso, não é, nos slides anteriores, mas vamos deixar mais claro. O have e o get, eles são especificamente utilizados nessa situação de que você está pagando uma pessoa para fazer algo para você, ok? O get is more informal. O get vai ser mais informal. E o have um pouquinho mais educado, um pouquinho mais formal, ok? Something done. Vamos lá. He had his hair cut. He got his hair cut. Ou seja, ele teve o cabelo cortado. Ele foi ao salão, pagou alguém para cortar o seu cabelo. She didn't have her teeth checked. She didn't get her teeth checked. Ok? Aí ela não teve os dentes checados, né? Ninguém olhou os dentes dela. I had the leak in the roof fixed. I got the leak in the roof fixed. Eu tive
o buraco, a goteira do telhado recuperado, consertado. Did you have the TV repaired? Did you get the TV repaired? Então, novamente, você teve a sua TV consertada, né? Você conseguiu consertar a TV, você teve alguém para consertar a sua TV? Esse é o sentido por trás de todos os causativos, né? Sempre o sujeito vai causar a ação em uma outra pessoa, seja pagando, pedindo, persuadindo e assim por diante, ok? And then we have grammar exercises. Na página 22, o conteúdo, por ele ser um pouquinho mais extenso, ter um pouquinho mais de gramática, ele toma a página 22 inteira, não é? Então, no início do Essentials, vocês vão ter a explicação do que é um causativo, a explicação de cada um dos verbos causativos separadamente e depois essa questão específica do pagamento, não é? Que leva ao get e o have, ok? E na página 23 a gente vai ter o exercício sobre esse tópico, ok? Test your skills, number 1. Complete the sentences using a causative verb, get, have, help, let or make and the verbs in parentheses. Então você precisa ler a frase inteira, entender essa frase para você verificar qual é o causativo que está faltando. É o get ou have, que é o do pagamento? É o let, que expressa permissão? É o make, o help? Então, você vai ler e utilizar o causativo e o verbo entre parênteses, sempre no tempo verbal correto, ok? Prestem atenção no tempo verbal. Number 2. Change the sentences so you can use the structure have something done or get something done. Look at the example. Vocês têm um exemplo para vocês seguirem a letra A, B, C ou D. Ou seja, todas essas questões aí, A, B, C ou D, elas estão se referindo a algo que foi pago, né? Alguém contratou uma outra pessoa para praticar aquela ação, não é? Para fazer aquela ação. Example, I fixed the electric system. A própria pessoa realizou o conserto. I fixed it. I got the electric system fixed. A pessoa contratou alguém para realizar esse conserto, ok? Então, a gente tem aí esses dois exemplos, as duas colocações. Se eu mesma fiz, eu simplesmente coloco o sujeito, não é? O I, e o verbo. I fixed, I did, I repaired, e assim por diante. Se eu não fiz, ou o próprio sujeito, né? Eu, ele, nós. Se não foi o sujeito que praticou a ação, se o sujeito teve outra pessoa para praticar essa ação, então eu utilizo o causativo, ok? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Não é um conteúdo assim tão simples, mas a partir do momento que você entende o uso, eu penso que ele fica assim um pouquinho mais simples, e aí você junta com o seu conhecimento prévio de conteúdo verbal, né, de tempo verbal, e você consegue sim se encontrar dentro desse conteúdo, né, desse tópico, ok? Caso você tenha alguma dúvida de conteúdo, de ano letivo, né, das aulas, enfim, eu estou disponível, estou à disposição de vocês no Telegram, na sala Google, no e-mail, e nós nos comunicamos em uma próxima apresentação aula. Bye, bye!